Olá a todos e todas, vamos fazer uma atividade agora do 7 de setembro. Vou ignorar essas provocações baratas desses alunos desqualificados que ficam. Não, é impressionante. E eu vou começar com a pergunta mais simples da aula. O que se comemora dia 7 de setembro? O Vitor falou que é a independência do Brasil. Será que é isso mesmo? Maria Clara falou que é independência. Dia da independência. Parece que é o dia da independência, né? De, ac... de acordo com a minha escola, é a melhor fonte. Só não ganha de fonte, vozes da minha cabeça. O pessoal, então, dia 7 de setembro, a gente comemora a, a independência do Brasil. Eu sei que a gente ainda não viu isso em história, mas é uma coisa que a gente estuda desde do primário, a gente passa pelo ensino médio. Então, vocês já vão ter visto alguns elementos que possam dar algumas diretrizes do que vai ser essa atividade. Quero conversar agora com vocês. O que vocês entendem por independência? Palavra independência. Não precisa ficar pensando propriamente num estado separado de outro. Mas independência. O que vem à mente de vocês? Vamos anotando, ó. Deixe de precisar de algo. Dito pelo Victor. Livre. Preciso de mais respostas, gente. Participação. Estar livre de algo que prende. Não depender de ninguém. Olha, essa última resposta é muito interessante do ponto de vista da análise da própria palavra. Se independência vem de independer, in é um negativo de depender. Então é a não dependência mesmo. Não depender de ninguém, ter autonomia, interessante. Será que não depender de alguém é ter autonomia? A gente vai questionar isso mais pra frente. Estou anotando todas as respostas, tá? O que mais, gente? Acho que vocês vão parar por aqui, né? Então vamos começar a desenhar um tipo de pensamento, um movimento. A gente sabe que dia 7 de setembro se comemora a independência do Brasil. Por independência, vocês me disseram deixar de precisar de algo, estar livre de algo que prende, não depender de ninguém e ter autonomia. No processo de independência do Brasil, quem mandava no Brasil antes? Porque para você ficar independente, a gente tem que fazer uma correlação dialética que antes você dependia. Não propriamente era um depender. Uma palavra que não fica tão precisa quando a gente ainda se trata de colônia. Mas o Brasil era preso a quem? Portugal, muito bem. Qual que era o regime político de Portugal? Monarquia. Muito bem. Vocês lembram quem que era o rei? Esse rei de Portugal tá na biografia do Napoleão Bonaparte. Ele escreveu: foi o único que me enganou.
Quem é esse rei? Você acorda? Nossa, ainda bem que a gente não teve essa aula, senão eu ia matar um por um, velho. Não era eu. Dom Pedro era filho dele. Quem era o pai de Dom Pedro? Não. Isso aí, Nana, é o Dom João VI. Muito bem, Dom João VI. Então vamos traçar vamos começar a traçar esse cenário. O Brasil era dependente de uma monarquia cujo rei se chamava Dom João VI. Alguém lembra, ou alguém tem ideia do processo de separação do Brasil? Que regime político o Brasil ficou? O Brasil era o quê? Vamos continuar. O que o Brasil era de Portugal? Colônia. A colônia precisa de uma. Como é que é o país que comanda uma colônia? Qual é o nome dele? Também. Mas como ele é conhecido historicamente? Metrópole. A colônia tinha metrópole, que era Portugal. E o Brasil dependia financeiramente e estruturalmente dos ditames que Portugal dava. Portugal, que era uma monarquia. Que tipo de monarquia que tinha na Europa nesse período? Tinha alguém que mandava no rei? Tinha alguém que controlava o rei? Absolutista. Exatamente. A gente até tem um despostismo esclarecido, que a gente tinha o Marquês de Pombal, que tinha feito algumas reformas pombalinas. Nós tínhamos alguns mecanismos, mas, no entanto, quem mandava era o rei. Maria Clara, burguesia ainda não. Pouco antes. É engraçado dizer, porque no período histórico, se você pegar propriamente a data, a ascensão da burguesia já se dá nesse período. Mas o Brasil é um pouquinho atrasado na história. O que eu vou falar na aula para vocês disso, que é muito interessante. Que o Brasil serviu de... Como posso fazer? De tentativa. O Brasil foi quase um zoológico nesse período, em que todas as repúblicas, os países se estruturam de uma forma para caber a burguesia, e o Brasil conseguiu ser um zoológico do antigo regime, que colocaram aqui dentro uma estrutura que já não era mais histórica, né? Estava anacrônica. Pois bem, a gente sabe que tinha um pacto entre a colônia e a metrópole. Qual é o nome dele? Vocês acabaram de sair do almoço, mas vocês têm que acordar, gente. Como se chamava a relação que tinha da colônia com a metrópole, em que só a colônia só podia comprar e vender coisas para a metrópole? É o pacto colonial, também conhecido como exclusivo colonial. Preste atenção à palavra. Exclusivo colonial é muito mais preciso do que pacto, porque pactos pressupõem que existam dois lados que estão tentando fazer um acordo. Não sabemos muito bem que não foi assim, foi uma imposição. Tinha um pacto colonial. E aí vai uma chave. Portugal produzia as coisas
nesse período, ou o Brasil dependia de um outro mercado consumidor? Ou melhor, um mercado exportador? O Brasil comprava as coisas de Portugal ou o Brasil acabava comprando coisas indiretamente de outro país? Isso é chave para compreender o processo de dependência brasileira. Ó, o Brasil só comprava de Portugal. Mas Portugal produzia ou Portugal comprava de um outro país? As manufaturas. A gente já viu isso no processo de primeira revolução industrial. Qual país era esse que exercia esse domínio sobre Portugal? Inglaterra. Eu até brinco com vocês. Tinha o Tratado de Methuen, que era do panos e vinhos. A Inglaterra, todo pano comprado por Portugal tinha que vir da Inglaterra e todo vinho comprado pela Inglaterra tinha que vir de Portugal. Aí eu pergunto para vocês, vocês bebem mais vinho ou vocês usam mais pano? Me preocupo se alguém falar que bebe mais vinho do que usa mais roupa. Por favor, né? Então, o Brasil, ele dependia muito da Inglaterra. Muito, 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 muito. E é importante dizer isso, porque tá um período conturbado na Europa. Guerras napoleônicas. E aí tem o Decreto de Berlim de 1806 que proíbe comércio com a Inglaterra. Várias coisas nesse caldeirão. Mas o que isso afeta o Brasil? Nós estamos desenhando a relação comercial que o Brasil tinha nessa época. Comprava só de Portugal, não é, gente? Portugal tinha estrutura para alimentar o Brasil com produtos? Não. Tinha que comprar da Inglaterra. Então é como se o dinheiro do Brasil fosse para a Inglaterra. Quando vocês me disseram do processo de independência, uma das palavras era deixar de precisar de algo, estar livre, não depender de ninguém. Pois bem, o Brasil ficou independente. Ele continuava dependendo da Inglaterra ou dos produtos ingleses? Sim. Acho que uma resposta meio óbvia, não? Então vamos nesse conceito de independência, a gente já arrisca essa de não depender de ninguém. Onde será que se deu a independência brasileira? Continua dependendo da Inglaterra. Vamos pensar politicamente. Quando o Brasil se livrou das garras da monarquia absolutista, da dinastia dos Bragança, que tipo de modelo regime foi implementado aqui? Que tipo de Estado era o brasileiro? Era uma democracia? O que era? República? Será, gente? República vem do latim res publica, coisa pública, coisa dos outros. O Brasil tinha uma república assim que um rapazinho no Rio Ipiranga, que é um corguinho horroroso em São Paulo, gritou independência ou morte. República não veio com o cara que tem meu nome, que só lembro. É ele mesmo. É o Marechal Deodoro da Fonseca. Cara, tem umas coisas que são impagáveis mesmo, né? O moço chamado Vitor Fonseca fala: República não veio com o nome do cara que tem o nome que eu não lembro qual é o nome dele, se é o seu sobrenome. É isso aí. Genial, genial. Sim. República 1889 com o Marechal Deodoro da Fonseca. Peraí. Então não é. Mariana disse que era império. Uhum. Pode ser considerado império. Porque o Brasil tinha um imperador. E qual era o nome do imperador? Do primeiro imperador brasileiro? O primeiro rei? Filho de Dom João VI. Dom Pedro I. Tá bom. Eu já dei a dica. Ele é filho do Dom João VI.
Vocês conseguem ver algum erro nisso? O Brasil, ele era colônia de Portugal. Deixou de ser colônia, somos independentes. Então, assume um rei que é filho do rei antigo que a gente ficou livre? Como sou isso para vocês? O que vocês acham? Existe uma lógica aí? Maria Clara diz que é estranho. Eu acho que é um pouco estranho. Você sabe de algum outro país que aconteceu isso? Na América Latina, não. Nepotismo é outra coisa, Savon. Nepotismo vem do latim nepot, que significa sobrinho. Que era o Papa não podia ter filho, então ele dizia que tinha muitos sobrinhos. É quando você coloca em cargo público alguém da sua família. Não, não, não é disso que se trata. Gente, ó, ó, eu falo que os alunos são perfeitos. O poder só foi passado para outra pessoa, da mesma laia. Foco na palavra laia, ela é maravilhosa. Gente, a gente teve independência de vários países, né? Na América Latina. Vocês conhecem alguém que passou o poder para o rei da Espanha? Para o príncipe espanhol? Ou para o príncipe francês? Ó, pode ser que tenha acontecido. Eu não sei. Pelo que eu estudei de história, não. É uma coisa muito, o que se diz sui generis, ou seja, muito particular do Brasil. Então, vamos lá. A gente fica independente, mas a gente fica com o filho do rei anterior no mesmo modelo político, que é a monarquia. Vocês consideram isso dependência? Maria Clara diz que não. O que mais, gente? E se quiser ligar o microfone, como sempre, faz uns 3 anos que eu falo isso, ninguém liga a merda no microfone, mas tudo bem. Mentira! Na outra turma ligaram o microfone. A aula ficou muito mais legal. Só pra dizer. Então tá. Modelo político no Brasil. Olha a Flora! Vai lá. Gente, o pessoal ficou mordido. Vai lá, É Flora. só ligar o microfone para receber elogio também. É, olha lá, vai lá com outra turma. Que é isso, gente? Ó, então. Ah. Então, pelo que vocês estão me dizendo, o Brasil continuou dependente economicamente de um país e ele continuou com o mesmo modelo político e com o filho do rei anterior. Mas peraí, o Brasil ficou independente, alguma coisa tem que ter mudado. Estrutura social do Brasil mudou? Teve um país que ficou independente que se chama Haiti, que teve revolta de escravos e acabou a escravidão. Foi o primeiro lugar que acabou a escravidão, uma revolta de escravos, pessoas negras assumiram o poder. Como é que ficou a escravidão no Brasil? A mesma bosta. Aí, eu gostei. Resposta precisa. Ficou uma desgraça. Igual. Mas aí você vai falar assim, ah, Thales, mas é muito mais complexo que isso. Houve alguma mudança social no Brasil? Houve uma mudança estrutural? Houve um crescimento de classe média, de trabalhadores livres? A corte acabou? Não tem mais essa história de nobreza brasileira? Acabou? Quero saber.
Eu preciso saber, gente, eles estão falando. Não. Não mudou, não. De fato, não mudou. Vamos caçar as independências. Me falaram que 7 de abril, eu cheguei aqui, vocês me falaram que 7 de abril era a independência do Brasil. Setembro. Eu confundi com o descobrimento. Me falaram que 7 de setembro era a independência do Brasil. E até agora eu não tô vendo independência. Então vamos achar em algum lugar, ué. Estrutura social não mudou. Modelo político não mudou. Passou de um rei para o filho. A gente continuou dependente economicamente. Mas simbologicamente a gente mudou? A gente teve uma cara nova? Algo que a gente fala, não, isso aqui é Brasil, ó. Isso aqui não é Portugal, isso aqui é Brasil. Olha essa cara de Brasil. Por exemplo, o que caracteriza cada país enquanto identidade, a coisa primária que você pensa? É a bandeira. O Brasil tem nas cores da bandeira o verde, o amarelo e o azul. Nessa época a gente não tinha esse azul, a gente tinha o símbolo da monarquia. Vocês sabem o que significa o verde e o amarelo? Letícia disse que não. Eu prefiro quem diga que não do que fale, nossa, o verde são nossas matas, o amarelo é o nosso ouro, e o azul é o nosso céu, e os nossos rios. Assim, isso é patético. Eu não sei por que se faz isso na escola. Ah lá, Vitor. O Vitor falou. É o que falam? É o que falam na escola. Que o ouro fez o amarelo e o verde é a mata. Se verde for a mata, depois do governo Bolsonaro pode apagar. Ficou verde não, gente. Acabou, pode pôr um vermelhão. Só fogo. Não é. Vou contar um segredinho para vocês. As cores das casas europeias, elas estão na bandeira do Brasil. Não sei se vocês sabem, mas existem as cores. O Bourbon tinha uma cor, que era a cor azul. O verde era a cor de Bragança, de Portugal. E o amarelo é a cor da esposa, Maria Antonieta, que era amarelo. Então, nas cores da bandeira brasileira, nós temos a Casa de Bragança e a Casa de Habsburgo. Uma casa europeia, que é de Portugal, e a outra da Alemanha. Nem identidade a gente tem. Nem identidade a gente tem. E quem fala que a nossa bandeira nunca será vermelha tem que ser imbecil, porque Brasil vem de vermelho. Porque era a cor de brasa da porra do pau-brasil, gente. Então, identidade nós não temos. Eu preciso de achar alguma coisa que me faça acreditar que a gente ficou independente. Por favor, me ajudem nessa. O que mudou? Teve uma coisa interessante que foi dito. A gente podia comprar coisas de outros lugares, né? Além de Portugal. Sim. Só que teve uma coisa. Isso não é novidade. Porque quando Dom João VI pisou no Brasil, fugindo de Napoleão, ele abriu os portos brasileiros para nações amigas. Então a gente continuava fazendo comércio igual. E eu não sei se vocês sabem, para se declarar a independência, a gente teve que pagar uma bica para Portugal. E vocês sabem o que é pior? A cifra desse dinheirão era em libras esterlinas, que é a moeda inglesa. Vocês conhecem algum país que pagou para ser livre? Ou melhor, que pagou para o pai colocar o filho aqui como rei, mandando em a porra toda? Eu tô entendendo porque falam que o Brasil comemora a independência do Brasil, não. Sim. Não acabou a escravidão.
A gente continuou dependente da Inglaterra economicamente, politicamente de Portugal, com quem nós tínhamos uma dívida enorme. Estrutura social se manteve, questões simbólicas também. Nossa bandeira, ela é de casas europeias. Hoje em dia é engraçado, porque o verde e amarelo caracterizou-se tanto como o Brasil que fica uma coisa que a gente assumiu e o mundo assume como uma combinação meio tropical. É muito doido, né? Como tem várias bandeiras que estão na África e na América Latina que tem esse verde e amarelo que o pessoal associa esse tropicalismo, assim. Casas europeias, gente. Mas tá bom. Suponhamos. Eu tô querendo entender. Porque se a gente parte de um pressuposto lógico, nós precisamos compreender por que da terça-feira ninguém vai trabalhar, ninguém vai estudar. Algo a ser comemorado. Vocês todos me disseram que o Brasil não ficou independente de coisa nenhuma. Então, por que se comemora um movimento que não acabou com a exploração, não acabou com a escravidão? É a maior chaga brasileira da história. Não deixou a gente... Gente, olha as palavras que vocês me disseram. Deixar de precisar de algo. Continuou precisando. Livre. Não é livre, não pode fazer as coisas. Está livre de algo que prende. Está dependendo dos outros. Não depender de ninguém. Depende pra caramba. Tem autonomia? Não tem. Aí eu vou perguntar para vocês agora. Por que se comemora o 7 de setembro? Algo tem aí. Eu não sou louco? Eu sou doido? Ou só se é todo mundo muito doido aqui. Por acaso vocês apanham na rua e comemoram todo ano a surra que vocês tomaram? Espero que não, não sei. Cada um, né? E o hino nacional ainda fala de independência, é. Gente, o hino nacional é muito feio, ele é muito brega. Renata, pode falar. Se foi sem querer, eu vou te chamar de Renata Ingrata pro resto do curso. É, foi sem querer. Ó, Vitor, comemorar quando tá com dívida. Gente, olha que loucura. Agora eu vou trazer a verdade mais merda, literalmente, do Brasil. O hino nacional começa que à beira do rio Ipiranga, de margens plácidas, um heróico brado retumbante gritou liberdade ou morte. O rio Ipiranga é um corgo, como se diz lá em Minas. É um corguinho. Um riozinho pequenininho. O Dom Pedro I, vocês sabem onde ele estava? Ele estava voltando de Santos, de onde ele tinha ido ver a Marquesa de Santos, que era amante dele. E ele estava com uma puta de uma diarreia. E aí ele teve que parar numa biqueira para fazer as necessidades, até que falaram para ele que o pai dele ia ter que voltar para Portugal, porque a Cortes, que era o parlamento português, tinha mandado ele voltar. E falou assim, volta você também. Biqueira, não, gente, que isso, calma. Um lugarzinho ruim lá, porque foi fazer as necessidades. E aí ele falou, não volto. E aí, Pedro Américo fez aquela obra, e aí põe no hino. Não foi nada disso. Para com essa ideia. A gente não dessa coisa de independência ou morte. Isso é mó mentira. É mó mentira. Mas se comemora, eu quero entender por que se comemora. Alguém tem alguma suposição aí?
Trabalhista? Fora, trabalhista. O trabalhismo é um movimento conhecido como operário. Ele já foi representado no Brasil pelo PDT, que já não acontece mais, já deixou cartas claras para você. O PDT não é mais trabalhista. Comercialização de algo. Parece que esses feriados são feitos para o povo consumir, tipo o Dia das Mães. Mas eu não estou sabendo de pessoas que compram bandeira no Dia da Independência, não. Para falar que somos patriotas, estamos se aproximando do que eu quero. Patriota. Noção de pátria. Eu vou perguntar para vocês. Por que é importante ter a noção de pátria? Pátria armada? Viram um trocadilho que eu fiz? Falei pátria armada. Pessoal, nós tivemos na nossa história períodos em que essa questão do patriotismo foi muito forte. Necessidade de uma pátria, de se ser nacionalista. Alguém pode me falar quais foram esses períodos? Principalmente um. Tem um que é obrigatório saber. Ditadura. Brasil, ame ou deixe. Você sabe que eles falam de nacionalismo? Que nacionalismo é uma coisa tão imbecil que é assim, você fica com raiva de outros por motivos que não são deles e você se glorifica por coisas que você não fez. Mas dá para você amar o Brasil sem ser nacionalista? O que vocês acham? Ou vocês não estão achando nada, hein? A Letícia tá. Ela acha que sim. A gente teve um presidente que bateu continência para a bandeira americana. Vocês acham que isso é patriotismo? Você se curvar a outra bandeira? O vice-presidente americano, o ex-vice-presidente Al Gore, chegou para o Bolsonaro e falou assim para ele: estou preocupado com a Amazônia. Sabe o que o Bolsonaro falou? Falou assim: fica tranquilo que a gente vai deixar os Estados Unidos explorar ela como ele quiser. Mas ele é patriota que fica venerando outros países? Respondendo a Flora, amar é uma palavra forte, é. Mas eu não tenho medo de dizer que eu amo o Brasil. Eu amo cultura brasileira. Você já viram eu falando de literatura brasileira pra vocês? De música brasileira? Eu fico igual um bobo. Eu amo. Não tem problema. Mas eu não sou nacionalista. Por que o nacionalismo é importante? O nacionalismo na história ele vem sempre com algumas coisinhas. Vocês conseguem me dizer quais? Vocês estão com vergonha da Luna, é isso? Estão tudo mudo. O que é isso, pessoal? Pertencimento? É, então. Quero que vocês participem, gente. Pertencimento é interessante, hein, Flora? A gente quer se sentir pertencente a algo, a um grupo. Preservação da nação, disse a Luzia. Mas, vamos lá. Na ditadura militar, vocês acham que a nação foi preservada? Com o nacionalismo que eles fizeram? Não, não foi. Tem algo aí. Tem um outro período em que o nacionalismo foi efervescente no Brasil.
Não é a ditadura militar. Alguém sabe qual é? Essa é a pergunta mais importante da aula. Copa do Mundo é a cada 4 anos, um mês. Não. Depois que virou república, a gente poderia fazer o mesmo exercício do dia 15 de novembro que a gente está fazendo agora. Não. As revoltas ativistas, elas tinham um cunho local. E se eu falar que está debaixo do nosso nariz? Qual o período brasileiro, além da ditadura militar, que fica falando de nacionalismo, que fica falando de pátria? Agora, Letícia apontou que é o Bozo. Gente, vocês realmente acham que o atual presidente ele é nacionalista? Ele se diz nacionalista. Muito. Muito nacionalista. Pátria, Brasil. Queima nossas florestas, quer privatizar tudo, entregar para o capital financeiro, capital do exterior. Fica sendo subserviente aos Estados Unidos. Tudo que os Estados Unidos querem, ele faz. Mas ele fica batendo nessa bandeira de pátria. De nação. Patriotas. Alguém tem alguma ideia? Ó, que interessante o que a Mariana falou. Para justificar os atos dele, sim. Tem um partido na história que a primeira letra do partido é nacional. Alguém sabe que partido é esse? Aconteceu na Alemanha. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A sigla da Nazi. Relembrando um passado glorioso. Falando que a gente tem que acabar com os estrangeiros, acabar com a corrupção, a gente tem que se fechar no Brasil, a gente tem que numa Alemanha, que a gente tem que se armar. Gente, o nacionalismo ele sempre vai buscar um período do passado que não foi glorioso e vai tentar glorificá-lo. O nacionalismo, ele vai querer gerar inimigos para que nós, que somos abandonados, tenhamos algum pertencimento. Sabe por quê? Porque a gasolina está R$7. Porque a gente parou de comer carne. E você fica desesperado com a situação porque a inflação está comendo o seu salário. Cada vez menos a gente tem a capacidade de comprar comida. A gente não tem trabalho. A gente tem quase 600 mil pessoas mortas. Sabe o que é a única saída? Falar que nós somos um grupo. Que nós somos patriotas. Tem uma música. Um cara chama Geraldo Vandré. Esse homem apanhou tanto na ditadura que ele não consegue formular frases hoje em dia. Frases coesas. O que ele apanhou? Ele tem um trecho que ele fala assim: nos quartéis nos ensinam a terrível missão de morrer pela pátria e viver sem razão. Quem propôs a aula de hoje foi a aluna. A gente conversou. Porque vai ter o 7 de setembro. E o nacionalismo, ele fica efervescente na gente. A gente quer o Brasil, glorificar o Brasil, comemorar um passado do Brasil. E a nossa missão enquanto cursinho é mostrar para vocês que o processo de independência brasileiro foi uma farsa. Que as pessoas que eram exploradas continuaram a ser exploradas. Que o Brasil, nosso país tão querido, continua sendo destruído por forças de fora.
Se um momento foi Portugal, depois Inglaterra, hoje a gente é por potências como os Estados Unidos. E que o nacionalismo tem uma função somente na história. E acontece isso em todos os países. Colocar o povo refém de uma história que não aconteceu. Gerar inimigos. Será que dá tempo da gente pôr a música? Acho que só um pouquinho. Porque acho que já temos que ir para outra aula. Põe a música que o pessoal de matemática tá encerrando lá ainda. Ah. Gente, essa música eu fico arrepiado, velho. De um lado, tem gente que não viaja. Não é essa propaganda, das tá? passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não. Deixa eu dar uma adiantadinha. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores, vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe. Gente, eu fico arrepiado quando ele fala que existem plantações enormes e pessoas passando fome. E pessoas nos quartéis vivendo sem razão. E ele fala que a flor vai vencer o canhão. É muito forte. Essa música perdeu um festival de música brasileira, música popular brasileira, e tem uma história muito engraçada, porque o vencedor foi Sabiá, do Chico Buarque, com o Tom Jobim, Antônio Carlos Jobim, que é uma ótima música. Só que o povo queria tanto uma música de revolta, o povo estava tão revoltado com o período histórico, com a ditadura, com toda a exploração, com toda a ausência de liberdade, que eles vaiaram o vencedor e pediram que a música do Vandré fosse a campeã. Não aconteceu isso. O Vandré ficou muito constrangido. Ele falou, gente, pelo amor de Deus, vocês não estão entendendo. Não vai em Chico Buarque de Holanda. Não façam isso na minha frente. Mas o povo queria uma arte que fosse ruptiva. Eles não queriam a manutenção de tudo aquilo que já tinha. E olha, não vamos viver novamente o que a gente já viveu. Cada um de vocês tem que entender que é muito mais importante um prato de comida na mesa, que é muito mais importante uma estabilidade, que é muito mais importante uma igualdade entre as pessoas do que fantasmas, do que ódios, que brigas.
do que ideais difusos. Nacionalismo. O que o nacionalismo já te fez? O que o nacionalismo fez de bem para a humanidade? O que odiar outra nação fez de bem para uma humanidade? Nada. Algum comentário, alguma coisa? Luna? Não, isso, excelente essa aula, né, gente? Eu adorei. E é isso. Nesse 7 de setembro, a gente precisa entender o que a gente tem que comemorar, o que a gente tem que resistir. No 7 de setembro, tem também uma manifestação que acontece há muito tempo, que é o Grito dos Excluídos, justamente para contrapor o que foi que o Thales falou do famoso Grito do Ipiranga, que na verdade é uma grande história mal contada, ou quer dizer, contada com um objetivo, e o Grito dos Excluídos é justamente, né, a população, os movimentos sociais, o povo fazendo parte ativamente, né, dessa busca por um Brasil diferente, um Brasil realmente independente. Então, não tem como a gente pensar numa independência se a gente não pensar num outro modelo, né, de sociedade, de país, e que venha de baixo para cima. Então, o Grito dos Excluídos não acontece só dia 7, gente, não é só um dia. Todos os dias da gente reivindicando o que de fato são os nossos direitos, as nossas conquistas. Então, a gente também vai estar na rua nesse 7 de setembro. Se vocês quiserem se somar conosco, a gente vai chamar vocês pelo WhatsApp. Vamos juntos, né? Relembrar o que é e construir essa história, essa verdadeira história do Brasil. E como o Thales falou, nós que vamos continuar essa história, né? A roda da história é grande, cheia de percalços, né? De dificuldades, de obstáculos, mas que a gente está se colocando ativamente e esse caminho que vai ser importante do que a gente está lutando, tá bom? Mas é isso. Acho que a gente tem que ir para a próxima sala. Mas